Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouco aqui de forma rápida sobre o mundo de Aisha, a revolução silenciosa das mulheres do Iêmen. É um quadrinho escrito por Hugo Bertotti, né, da editora Nemo. Tá aqui a capa, a lombada, ok? E a contracapa. É um quadrinho bem bonito, é um quadrinho com histórias fortes, né? Porque são histórias reais, né? Nós vamos ter aqui histórias de algumas mulheres, histórias reais dessas mulheres. Inclusive, vocês vão ver aqui que tem fotos delas, né? Os títulos dessas histórias são os nomes delas, aqui, ó. Sabirra, né? Então, você vai ver aqui dentro que a arte, como é que é. Vocês estão vendo que é uma arte, vai ser uma arte bem simples, mas é uma arte que se encaixa perfeitamente dentro dessa história aqui, dentro do que se passa dentro desse quadrinho aqui. Então você vai ver histórias aqui muito fortes, né, de mulheres que cresceram dentro desse regime, né, um regime onde os homens eles, né, podem fazer o que eles querem, né, controlado pelos homens, onde as mulheres são totalmente submissas. Então vocês vão ver aqui meninas, né, indo morar muito cedo com esses homens, né, e se tornando esposa deles e bem novinhas mesmo e tendo que ter relações com esses homens, né, chegando ao ponto de que esses homens acham que são realmente os donos delas para fazer com elas o que eles querem. E elas não sofrem violência apenas dos maridos, né? Porque quando elas vão morar com eles, elas vão encontrar a família deles. Ou seja, dentro da casa não mora só ela e o marido, mora também a sogra, né, os irmãos e o pai, enfim. Então ela passa a sofrer violência não só do marido, né, mas também da família dele, porque a sogra, na verdade, por mais que seja mulher, ela apoia as atitudes do filho, porque ela concorda que o homem que é o soberano ali, né, é o homem que manda, é o homem que tem a voz. Então ela sofre violência não só do marido, mas como da própria sogra, né? E nesse caso aqui, né, dessa primeira história, né, a gente chega ao ponto de ver que a moça, né, que é a Sabirra, ela leva um tiro de fuzil do marido, né, e ela vai parar no hospital e ela fica então impossibilitada de andar pelo resto da vida por conta desse tiro de fuzil, né. Tá aqui as fotos dela lá no hospital, a mãe dela, né, acaba ajudando ela porque o marido rejeita ela. Porque agora, já que ela não pode mais andar, já que ela não pode mais servir, né, aos desejos dele, ao que ele quer, então ele abandona a mulher. Então a mãe que fica cuidando dela aqui pro resto da vida. Tá aqui a foto dela, né? Uma moça que, né, passou por toda essa situação e ainda leva um tiro de fuzil e fica sem andar pelo resto da vida. E a gente vai vendo histórias de mulheres. Aqui nós temos outra história aqui de uma mulher que também sofreu essa violência, mas que teve a coragem de abandonar o marido, de morar sozinha, de ter a sua vida independente, né? Apesar de todo o preconceito que ela passaria a sofrer, inclusive das próprias mulheres. Olha só, ela está andando na rua aqui, e quando ela está andando na rua, porque ela deixou o marido, porque ela abandonou essa situação de violência, as outras mulheres passam a chamar ela de vagabunda. Olha só, sua vagabunda, né? Por quê? Porque ela é uma mulher sem marido, é uma mulher que casou, mas que deixou o marido e agora é uma mulher divorciada. Então ela é considerada como uma mulher inferior, uma mulher, uma vagabunda, como elas mesmas estão dizendo ali, né? Está aqui a foto dela, a foto real dela, né? De como ela é de verdade. Então são histórias fortes, né? Histórias tristes, mas que mostram pra gente como é a realidade ainda nesses países, né? Porque essa história aqui, esse quadrinho, ele é um quadrinho recente, né? Ele não é um quadrinho muito antigo. A gente vai mostrar para vocês aqui que ele é um quadrinho, não sei se vai ter aqui logo na capa, mas nós temos aqui, ó. Deixa eu tentar achar o ano desse quadrinho aqui para vocês. Essa edição é de 2016, mas olha só, é de 2013, né? Acho que é a primeira edição dele, né? Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. É, é de 2013. E esse quadrinho ele foi escrito, né? Desenhado pelo Hugo Bertotti, né? E ele foi inspirado, né? Esse quadrinho nas viagens e nas fotos, né? Da fotojornalista Agnes Montanari, né, onde ela teve essa experiência com essas mulheres. Ela conheceu mulheres lá no Iêmen, ela fez uma viagem para lá
conheceu essas mulheres lá e então trouxe com ela essas histórias, essas fotos, compartilhou com o Hugo e ele então teve a ideia de fazer esse quadrinho, que é um quadrinho muito bonito e é uma espécie de denúncia com tudo isso que acontece lá, né? A história, né, com a personagem principal, com a Aisha, né, que está aqui, a Aisha, e a gente vai ter outros personagens aqui, porque ela é uma menina, né, que cresce, a gente vai ver aqui que ela enquanto a menina ela não tem a sua primeira menstruação, ela pode andar com o rosto descoberto, com os cabelos para fora, né? Mas no momento que ela tem a sua primeira menstruação, seja com a idade que for, ela tem que andar com a burca, né? Que é essa roupa aqui que tapa tudo, que só fica os olhos, né? Mas ela, diferente das outras histórias que a gente viu aqui, que vocês vão ver, caso vocês leiam, ela estudou. A mãe dela incentivou muito ela a estudar, né? E ela estuda, e ela se forma, ela faz faculdade, né? E ela acaba conseguindo um bom emprego, só que esse emprego acaba sendo em uma empresa onde ela tem que trabalhar com homens perto, aí o pai dela não aceita isso, né? Até bate nela por conta disso e fala que ela não vai mais trabalhar lá, mas a mãe intercede, né? Na verdade, ela intercede com a mãe, porque a mãe acaba concordando com o pai, mas ela fala com a mãe que, poxa, mãe, você me incentivou tanto a estudar e agora que eu estudei consegui um bom emprego, né? Então a mãe, no final das contas, acaba convencendo ao pai a deixar ela trabalhar. Ela conhece um rapaz, né? Esse rapaz também dentro dessa cultura aceita bem, mas de vez em quando ele solta umas coisas de que ele não acha legal, que ela trabalha lá no meio deles, começa a reclamar da pintura dos olhos dela. Olha só, a única coisa que aparece são os olhos, e ele reclama que os olhos dela estão muito pintados. Você vê como é que é a mentalidade, né, desses homens lá. É realmente uma vida bem difícil para as mulheres que vivem nesse país, no Iêmen, né? Mas mesmo assim você vai ver que elas são mulheres vaidosas, aqui, ó, tá ela no salão de beleza, né? Você vê que elas gostam de música. Na verdade, elas são pessoas normais tentando o máximo possível viver vidas normais dentro desse regime, dentro desse sistema tão fechado para as mulheres que é lá no Iêmen, né? Então é isso, né? O mundo de Aisha, com essas histórias aqui bem marcantes, bem comoventes, são histórias que trazem para a gente uma realidade que talvez você, menina que esteja assistindo esse vídeo, você moça, você mulher, né, que gosta de quadrinhos, esteja assistindo, que você nem imaginasse que ainda hoje, né, existe esse tipo de sistema, que ainda hoje mulheres são tratadas dessa forma, né, como se fossem objetos, como se fossem pertences pessoais de um homem, a ponto dele chegar a achar que ele pode matar, né, dar um tiro de fuzil, ou simplesmente achar que ela não pode estudar, simplesmente achar que ela não pode trabalhar, porque é um ambiente que tem outros homens lá. Enfim, o mundo de Aisha, né, são histórias comoventes, histórias reais de pessoas reais, né, que foram acompanhadas pela jornalista. Tá aqui fotos dela, da Hameda, na, da Nabirra, são fotos sem a burca, né, sem tapa. Outras ainda pelo costume, olha só que interessante, algumas dessas mulheres se permitiram ser fotografadas com o rosto de fora. Outras, mesmo, né, sabendo que talvez esse quadrinho nunca chegasse lá ao Iêmen, mas espero que chegue, mas não se permitiram. Olha essa aqui então, ó, você mal vê a pele dela, né? São mulheres que foram criadas nesse sistema e que têm muito medo. São mulheres que respeitam esse sistema porque sabem as consequências que podem sofrer por conta de desrespeito a esse sistema. Então, foram inspiradas nas viagens, né, nos relatos dessa fotojornalista Agnes Montanari. É um quadrinho bonito, um quadrinho que eu recomendo. Eu acho que todo mundo, de uma certa forma, que gosta de quadrinho, né? E eu acho que deveria ler, porque não se trata aqui de super-heróis, de histórias imaginárias, mas são histórias reais de verdadeiras heroínas que conseguem sobreviver a esse tipo de regime quando sobrevivem, infelizmente algumas não, né? Mas é isso, o mundo de Aisha, fica a dica aí para vocês, obrigado por assistir
e fiquem com Deus aí.